Olá, queridos. Bom dia, amém? Graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, então estou passando aqui para compartilhar. Na verdade, dar continuidade, né, a uma palavra que a gente tem estudado, né? Esse é o terceiro vídeo que temos falado sobre desânimo. Então, é um assunto muito importante, muito pertinente. Amém? Sofremos realmente muito ano passado por conta de tudo o que aconteceu. Isso ainda não acabou. Então, não é nada mais propício, né, mais pertinente de estudarmos sobre um tema tão importante. Então, esse é o terceiro vídeo. Se você é a primeira vez que você está por aqui, né, por esse canal, então seja muito bem-vindo. Eu quero dar as boas-vindas, quero pedir para você se inscrever no canal, quero também pedir para você compartilhar esse vídeo, amém? Se ele for realmente um vídeo que o assunto e a ministração da palavra for algo que venha te abençoar, eu quero pedir a você que não esquece de você curtir, né, dar o seu joinha e também compartilhar, amém? Compartilha, querido, nas tuas redes sociais. É muito importante a gente divulgar a palavra, compartilhar da palavra, amém? Esse é o objetivo, não é, desse vídeo, desse canal, de compartilhar, de abençoar pessoas, amém? Então, se você já é inscrito, verifica lá se o sininho está acionado, porque se o sininho não for acionado, o YouTube não vai notificar você quando o vídeo novo estiver no canal. Amém? Então, nós temos estudado sobre ânimo, sobre desânimo, na verdade, e vamos iniciar, né, a ministração da palavra. Esse é o terceiro vídeo, amém? Esse é o terceiro vídeo sobre esse tema, e nós estamos deixa eu postar para vocês aqui. Nós estamos estudando sobre esse assunto e começamos a estudar sobre o que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 4. Amém? E a partir do versículo 16. Aleluia. Então, tá aí para você o vídeo, a palavra, na verdade. Paulo diz no versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? Amém? O contrário de desanimar é estar animado. Amém? E se você voltar um pouquinho mais aqui, Paulo aqui no versículo 7, eu até mencionei no vídeo anterior, né? Paulo diz aqui no versículo 7, ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele fala: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Queridos, situações e problemas existem, amém? A questão é o que isso tem afetado a nós. Esse é o ponto, amém? Nós podemos, sabe? Nós não podemos evitar deixar de passar por problemas, por situações, amém? Nós não podemos evitar isso. Agora, nós podemos ter uma atitude positiva diante disso. Nós podemos desenvolver, sabe, um comportamento que Jesus ele fala aqui, né? Não somente Paulo fala, mas também Jesus, o versículo muito conhecido de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então ele fala que no mundo estamos sujeitos a passar por aflições, mas ele diz: mas tem de bom ânimo. E eu creio que nós vamos chegar nesse versículo, vamos estudar sobre ele. Amém? Então, eu quero dizer para você que só pelo fato de estarmos passando por problemas, por situações, isso não significa que nós, né, estamos autorizados a estar desanimados, como diz Paulo aqui, né, angustiados. Então, Paulo usa essas palavras aqui, né, não é? Deixa eu colocar aqui em outra versão, deixa eu colocar aqui numa versão chamada Linguagem de Hoje, diz assim: porém, deixa eu ler a partir do versículo 8 para a gente ganhar um tempinho. Diz assim:
Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, porém não desesperados. Temos muitos inimigos, não é? Mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então, Paulo, na verdade, aqui essa é uma versão mais contemporânea, né, trazendo uma linguagem mais clara sobre isso. Eu gosto dessas versões aqui, mais tradicionais, né? Onde essa versão diz: porém somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, querido, estar desanimado, eu quero que você entenda que é uma escolha. É uma escolha. Infelizmente, às vezes nós fazemos essa escolha e outras mais, e nem nos damos conta que estamos escolhendo, mas é uma escolha. Amém? Então, deixa eu colocar outra passagem aqui que eu quero, na verdade, eu quero é, esse é o, essa é a principal passagem que eu quero compartilhar com você nesse vídeo, em Mateus capítulo 14. Amém? Capítulo 14, a partir do versículo 22, tem uma passagem que diz que Jesus ele anda por sobre as águas, né? A Bíblia diz que Jesus ele ficou despedindo as multidões. Depois você pode acompanhar a leitura, não é? Essa passagem, Jesus ele subiu no monte para orar depois dele ter ministrado às multidões. Ele liberou os discípulos, ele diz: vão na frente, vão que depois eu sigo, eu alcanço vocês. E a Bíblia diz que ele subiu no monte para orar e demorou. E caiu a tarde e ele ficou sozinho. E a Bíblia diz que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E no versículo 25, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite foi Jesus andando sobre o mar, ter com eles andando por sobre o mar. E a Bíblia diz no versículo 26 que os discípulos, quando viram isso, né, andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Então eles realmente foi uma situação que mexeu muito com eles, né? E diante dessa situação, diante desse cenário, diante desse comportamento dos discípulos, né? Qual era o comportamento? A Bíblia diz que os discípulos estavam tomados de medo, e eles estavam gritando achando que era um fantasma. Amém? Eles estavam totalmente tomados, ou seja, cheios de medo. Não existia nenhuma parte deles que o medo não tivesse ocupando o espaço. Estavam totalmente dominados pelo medo. Diante de uma cena dessa, diante de um quadro desse, Jesus disse: tenha bom ânimo. Amém? Aí eu quero que você pense comigo, o que na verdade Jesus quer dizer com isso? Amém? Queridos, assim como os discípulos, eles, diante de uma situação, aquilo despertou neles um comportamento de medo, não é, de pânico, por que não dizer, sabe? Eu e você, diante de situações que passamos, enfrentamos, que surgem na nossa vida, coisas assim também pode acontecer comigo, com você, amém? O medo bater a nossa porta, não é? Enfim, coisas desse tipo. E para isso, o que que Jesus tem nos dizer? Jesus diz: tem de bom ânimo. Amém? Tem de bom ânimo. Eu quero que você. A primeira coisa que eu quero mencionar aqui, queridos, a Bíblia diz que Jesus diz: tem de bom ânimo. Sabe, ter bom ânimo é imperativo. Jesus ele não nos deu uma segunda opção, dizendo o seguinte: olha, bem, eu tenho duas opções para vocês. Se vocês quiserem, tenham bom ânimo. Se não quiserem, pode permanecer da forma como vocês estão. Não, querido. A gente precisa entender que diante das adversidades da vida, a gente precisa mudar certos comportamentos que temos tido. Muitos de nós temos vivido a vida muitos, sabe, com uma mente muito negativa, muito cheios de pessimismo, cheios de negativismo. Sabe, queridos, isso, quer queira, quer não, é uma escolha que você faz, inconsciente ou não. Sabe, eu e você precisamos desenvolver um padrão de comportamento. Ter bom ânimo, em algumas versões, essa palavra ter bom ânimo, ela traz o sentido de coragem. Então tem muitas pessoas, querido, que são muito passivas diante das coisas, diante dos sentimentos. Tem muitas pessoas que elas são muito fáceis de serem dominadas por sentimentos. Tem pessoas que elas não sabem se posicionar diante daquilo que elas estão sentindo ou não estão sentindo. Tem pessoas que realmente são muito dependentes dos sentimentos.
E isso não é bom. Amém? Isso não é bom. É bem verdade que nós não podemos eliminar os sentimentos da nossa vida. É algo que nós não temos como deletar e dizer o seguinte, eu não vou ter mais sentimentos. Não, não tem. Deus nos fez assim. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós somos assim. Não tem como eliminar uma parte e ainda não é continuar sendo quem somos. Mas o que nós não podemos é nos deixar ser levado por qualquer sentimento, qualquer, sabe, coisas desse tipo. Nós vemos, por exemplo, Jesus no Getsemane. Jesus é o nosso maior exemplo, querido. Jesus, além de ser o nosso Senhor, ele também é o nosso maior exemplo. Amém? E a Bíblia diz que diante de uma situação que ele estava, eu até mencionei nos vídeos anteriores, né, onde Jesus, não é, sendo quem ele era, ele sofreu angústia. Naquele momento ele disse: "A minha alma está angustiada até a morte." Não é? E a Bíblia chega ao ponto de dizer que ele suou gotas de sangue. Então realmente ele estava numa situação bem delicada. Mas a Bíblia diz, querido, que ele não parou ali. Ele não retrocedeu porque, na verdade, ele estava angustiado. Ele não voltou atrás, ele seguiu em frente. Ele enfrentou tudo aquilo que estava se levantando contra ele. Todo o sentimento. E é importante a gente entender que foi exatamente naquele contexto que Satanás aparece. Foi exatamente no contexto de muita fragilidade. Quando eu digo fragilidade, eu não estou falando de fraqueza, mas de momentos bem delicados. Por exemplo, Satanás ele sabe como chegar em nossas vidas. Falando do próprio Jesus, né, do próprio exemplo dele, do nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. E a Bíblia diz, por exemplo, que ele jejuou por 40 dias. E no final desses dias ele teve fome. E foi exatamente aí, nesse momento que Jesus ter passado 40 dias sem comer, teve fome, Satanás chega com a proposta. Por que ele não chegou com essa proposta dizendo: "Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães"? Por que ele não chegou no primeiro dia, no 10º dia? Porque ainda não estava no momento certo. Você entende que ele é bem astuto e ele sabe como chegar, e na vida de muitas pessoas ele sabe como despertar isso, querido. Tem muitas pessoas que são muito negativas, são muito pessimistas, sabe? E ele sabe como dominar essa pessoa, como influenciar essa pessoa, enfim. E essas pessoas, muitas vezes, elas não fazem nada. Elas simplesmente se entregam ao negativismo, à melancolia, e elas simplesmente dizem, e vão ali. Sabe, a Bíblia diz, tem de bom ânimo, ou seja, tem um posicionamento, um comportamento diferente. Como eu falei, essa passagem, essa mesma passagem em outras versões diz, tenha coragem. Não é? Tem uma outra versão que diz, seja audacioso. Essa mesma palavra, ela tem sinônimos diferentes. Ela fala de coragem, de comportamento, de temperamento, fala de audácia. Então não é simplesmente uma questão emocional, ou eu me sinto bem ou eu me sinto mal. Não é isso, é acima de tudo de um posicionamento. Não é diante disso, agora imagine só o que Jesus queria dizer para os discípulos, tem de bom ânimo. Ou seja, não se deixem ser dominados pelo medo. Não permita que o medo domine você, porque o texto diz que eles estavam tomados de medo. Tudo bem, talvez não seja o seu caso o medo, talvez seja o quê? A ira, pode ser. Talvez seja o quê? Outra coisa que eu possa dizer, a ansiedade, a preocupação. Da mesma forma, querida, a palavra é a mesma. Domine sobre isso. Exerça, sabe, poder sobre isso. Não deixa isso te dominar. Paulo diz, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nada. Né? Paulo diz, tudo me é lícito, mas eu não vou permitir que algo me domine. Sabe? Que me escravize, na verdade essa palavra melhor seria essa, que seja, eu me torne escravo disso. Tem pessoas que elas são muito escravas, me perdoe a palavra, mas é essa mesmo, escravas de comportamento, de sentimento, de melancolias. Tem uma passagem que eu quero mencionar para vocês, a Bíblia diz, por exemplo, lá em Josué capítulo 1, quando fala com Josué a respeito da continuidade da obra que Moisés iniciou. Moisés estava morto no momento,
E Josué estava chorando, 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 chorando. E o Senhor fala para Josué: se levante. Deixa eu abrir lá para você rapidinho. Josué, não é? Só um minutinho, não é? Não estava preparado ou pensando em falar sobre isso. Amém? Deixa eu colocar para você aí, deixa eu ver. Já está aí, né? Já está aí. Josué capítulo 1, né? Isso é o Senhor falando, né? Para Josué. O versículo 1 diz assim, ó, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, né, este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, meu servo Moisés é morto. Ué, será que Josué não sabia que Moisés estava morto? Será que Josué não estava ciente desse coisa? Não, querido, porque tem horas que o Senhor tem que falar para nós de uma forma onde a gente possa entender. Ele diz o seguinte: já está morto, ou seja, não tem mais o que fazer. Agora é hora de se levantar e fazer algo. Aí ele diz: dispõe-te agora e passa esse Jordão. Não é dispõe-te. Tem uma versão, querido, deixa eu olhar aqui se é a NVI. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só, prepare-se para atravessar o Jordão. Amém? Tem uma versão que diz se levante. Se levante. Então Josué estava o quê? Prostrado. Essa palavra levante-se, né, traz a ideia de que Josué estava rendido, prostrado, diante do luto. Será que Deus ele é contra, querido, estas coisas? Será que Deus é contra o luto? Ou sentir a dor de uma pessoa? Será que Deus é contra isso? Porque parece que Deus está falando para Josué que aquilo era perda de tempo, Josué está ali sentindo a morte de Moisés. Será que é isso? Não, querido. Deus não é contra de forma nenhuma. Só que, assim como com relação ao luto, em relação também a outros sentimentos, a outras questões, tem pessoas que passam tempo demais no lugar onde elas não deveriam passar tanto tempo. Né? Algumas vezes o luto demora demais. Então você precisa se levantar. Você precisa colocar um ponto final e dizer o seguinte, basta. E eu quero dizer para você, nem sempre esse posicionamento vai ser fácil, mas é necessário. É importante você dizer o seguinte, já chega. Já chega de lamentar por isso, já chega de sofrer por isso, já chega de ficar choramingando por isso, porque não deu certo, por isso, por aquilo outro, já chega, sabe? Você se levanta, você recompõe as suas forças e diz o seguinte, vamos começar. Então, é isso que Deus está falando com Josué. Se levante, chega, não é mais tempo para você ficar. Agora é hora de agir, é hora de colocar esse povo para atravessar o Jordão e passar a terra. Aí o Senhor fala para Josué algumas coisas. Olha só, não é? Depois você pode ler, eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito tempo. Olha o versículo 7. Somente seja forte e corajoso. Amém? Seja forte e corajoso. O que é que Josué deveria fazer? Somente. Não precisava de nada mais. Somente ser forte e corajoso. Sabe, ser forte e corajoso, amém? É preciso entender que não dá tempo a gente falar de tantos detalhes. Ser forte e corajoso, querido, não é em relação aos inimigos de fora, é em relação aos inimigos de dentro. Porque o que estava fazendo Josué se prostrar não era os inimigos externos, não era os amorreus, os heteus, os ebuseus, não eram esses inimigos, porque anos atrás, quando Josué foi visitar e espiar a terra, e quando eles voltaram, lá em Números capítulo 13, quando Josué voltou juntamente com 11 espias com o relatório da terra prometida, eles viram as cidades fortificadas, e Josué e Caleb foram os únicos que disseram, nós vamos passar, eles, lá tem gigantes, mas a gente vai passar por cima deles como um trator. Na verdade, eles usaram a palavra assim, nós vamos comê-los, consumi-los como nós consumimos o pão. Vamos comer como pão. Então eles são alimentos para nós. Amém? Oh, aleluia. Isso também já dá uma mensagem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Então, Josué estava prostrado não porque ele estava com medo dos inimigos.
Josué estava com medo. Na verdade, ele estava prostrado diante das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu luto, das suas dúvidas ali. Diz o seguinte: agora será que eu vou ser capaz de colocar esse povo na terra prometida? E agora será que eu vou realmente ser capaz de substituir o grande Moisés? Será que eu sou capaz? Essas coisas é que realmente tinham derrubado Josué. E Deus disse para Josué: dispõe-te, se levante desse lugar. Moisés já morreu. Agora você precisa ser forte e corajoso. O que Josué precisava? Ele diz: somente seja forte e corajoso. Enfrente esses medos. Enfrente. Então, o que eu quero dizer, querido? Jesus disse o seguinte: tem de bom ânimo. Ou seja, é imperativo, é uma ordenança. Então, nós não temos a autorização dada por Deus para viver na melancolia, no desânimo, na frustração, na decepção. Nós não temos essa autorização da parte de Deus. É claro que, diante de circunstâncias e situações, nós podemos ficar abalados por um tempo. A Bíblia diz: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem amanhã. Então o choro não dura a vida toda. O lamento não dura a vida toda. Isso tem que ter um final. Isso tem que ter um ponto final. Você não pode achar que, não, foi muito forte o que aconteceu comigo. Foi muito forte o que... Sabe, eu sei que o Senhor, queridos, está nos levando para um caminho. Não era essa a minha intenção, mas eu vou seguir aquilo que o Espírito está me direcionando. Amém? Então, sabe, por um tempo, não é? Por um tempo nós podemos sentir realmente, diante da perda, diante de uma frustração, diante de algo que acontece, de uma traição, e isso sim abala uma pessoa, isso sim realmente, sabe, mexe com as emoções de uma pessoa. Agora não pode durar a vida toda. A palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, coloque um ponto final. É o que Deus está falando para Josué aqui. Se levante. Moisés já morreu. Agora não adianta mais ficar lamentando. Não resolve. Amém. Deixa eu finalizar com uma última passagem onde Deus ele fala com mais uma pessoa, né? Me veio à mente agora, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 4, né? Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, isso é depois você pode ler, né, todo o contexto. O homem já tinha pecado, já tinha tido a sentença. Aqui a Bíblia diz que o homem coabitou com sua mulher, não é, e deu à luz 2 filhos, Caim e Abel. E você sabe da história, né? Um mata o outro. Caim mata Abel. Caim, ele era lavrador e Abel era pastor. Então, ao final de um tempo, eles trouxeram uma oferta ao Senhor. E um foi aceito, o outro não. Olha só. Vamos ler aqui. Olha só, versículo 3. Passado algum tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primícias das crias do seu rebanho. O Senhor aceitou do gado, aceitou com Abel e da sua oferta, mas não aceitou de Caim da sua oferta. Amém? Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto, né, ficou transtornado, ficou realmente transformado de raiva porque não foi aceito. Amém? É importante, não dá para a gente falar tudo, querido, mas o fato de Deus ter aceitado um e não ter aceitado do outro foi isso aqui. A Bíblia diz o seguinte: do fruto da terra, Caim trouxe uma oferta. Ou seja, do que a terra produziu, Caim trouxe a oferta. Mas Abel trouxe o quê? Do que tinha de melhor, das partes gordas, das primícias do seu rebanho. Abel trouxe um fruto. Não, perdão, Caim trouxe um fruto. Pegou lá um monte de fruto da terra, né? E trouxe para o Senhor. Mas Abel, ele teve o cuidado de buscar o melhor. A Bíblia não diz apenas que trouxe do fruto das suas crias, diz das partes gordas, das primícias, do primeiro. Então, realmente aqui é uma primeira menção que nós poderíamos dizer as primícias, que lá na frente vem chamado de dízimo. Não é outra, isso fica para outro momento. Mas perceba que a oferta de um foi aceita não porque não deu, mas não deu da forma correta. Né? Não
priorizou aquilo como deveria ser prioridade para um. Amém? Mas não é esse o contexto, não é isso que eu quero falar. A Bíblia diz que, por causa disso, Caim ficou furioso e transtornou seu rosto, né? E a Bíblia diz o seguinte, não é? O Senhor disse a Caim, por que está furioso? E por que se transtornou teu semblante, tem uma versão, teu rosto? Amém? Por que aconteceu isso? Amém? Porque, né, transtornou teu rosto. Olha só, se você fizer bem, será aceito. Mas, se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ou seja, está à porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Você percebe que pecado é esse que Deus está falando aqui com respeito a Abel, a Caim, perdão? A fúria, ele estava furioso. E o Senhor diz, mas o pecado está à porta, ou seja, o pecado está aí, batendo na sua porta. Mas cabe a você dominar. Amém? É assim com a dúvida, é assim com muitos outros sentimentos, inclusive o desânimo. Ah, não, eu não posso. Pode. Sabe, se permita, não aceite isso, se levante. A Bíblia diz, seja forte e corajoso. Amém? Então, queridos, eu e você não podemos, nos dar ao luxo ou a permissão de, de viver uma vida melancólica, uma vida de murmuração, sabe, uma vida de negativismo, de pessimista e achar que isso é normal. Entenda, isso não vai sair da sua vida, isso não, você não deixará de que isso aconteça com você, sem que antes você tome uma posição, você diga, eu não aceito mais isso. Começa aí. Quando você se posiciona e diz, eu não aceito mais permanecer dessa forma. Em nome de Jesus. Amém? Então, estou finalizando, não dá para a gente ministrar a Bíblia toda, realmente daria para a gente seguir mais em frente, mas eu não quero deixar o vídeo mais longo do que já está. Então, tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai estar tendo contato com esse vídeo. E logo mais estaremos dando continuidade a esse tema, estaremos estudando mais e mais. Só peço a você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe e fica na paz.